pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e a gente está de volta com mais uma mini aula de hebraico. E o assunto do vídeo de hoje é um assunto bem diferente. Eu tenho uma pergunta pra você. Você conhece essa palavra? Uma palavra assim, muito estranha, muito diferente em hebraico. Assim, uma palavra inusitada. A palavra i? Você conhece essa palavra? Não conhece? Você tá achando que isso aqui não é uma palavra? Pois no vídeo de hoje eu vou te provar que i pode ser muitas coisas, inclusive uma palavra. Então, bora pro vídeo de hoje? Então vamos lá, esse assunto da nossa aula hoje tá bem diferente, né? A palavra i. Você pode me perguntar, mas o que é isso? Isso é uma palavra? Então aqui a gente tem a letra Aleph, né? A primeira letra do alfabeto, muita gente já conhece. Aleph. Mas ela aqui tá com um pontinho embaixo e acompanhada de uma letra Yud, que é a outra letra do alfabeto hebraico que tem o som de I. Então esses três estão aqui juntinhos, Aleph, o pontinho, e a letra Yud. Aí você pode me perguntar, mas isso não é uma palavra. Ah, eu já sei. Você vai dizer, essa daqui é uma das representações da vogal I em hebraico, né? Porque a gente sabe que não existem vogais em hebraico. Só que existem sinais que podem ser utilizados para me sinalizar essas vogais. Então eu escrevo com esses pontinhos para eu primeiro conhecer e saber ali que vogal é qual que está saindo ali no sonzinho nas palavras. Só que, realmente, essa aqui pode ser uma representação da vogal I. Só ali não significa de fato de início uma palavra, significa uma forma de como eu posso enxergar e entender a vogal I, sinalizar a vogal I em hebraico. Só que, além disso, I pode ser outras coisas. Aqui ela pode ser só uma representação, mas também pode ser outra coisa. Por exemplo, uma segunda coisa que isso aqui, I, pode ser, é a palavra ilha em hebraico. Pois é, você vai falar ilha, aquele famoso pouquinho de terra cercado de água por todos os lados, que a gente chama em português de ilha. Então, em hebraico, quando eu falo de ilha, eu posso usar essa palavra. Se torna uma palavra, i. Então, eu vou falar, eu fui lá na ilha. Então, eu fui lá na i. I em hebraico também pode significar o substantivo, né? Aquilo que dá nome, a ilha. Então, i é ilha, também em hebraico. Mas o assunto do nosso vídeo de hoje não é para explicar que I pode ser representação de vogal e que I também pode significar ilha em hebraico. A gente vai aprofundar e te dar aqui uma informação na nossa aula de que I também pode ser uma terceira coisa. I pode funcionar como um prefixo. O que é um prefixo? O prefixo, ele é uma sílabazinha que geralmente aparece no início das palavras, por isso que se chama prefixo. Ele é um fixo, né, vamos dizer assim, um fixo que você encaixa antes de uma palavra e quando você encaixa ali, antes dessa palavra, você meio que altera o significado daquela palavra. Então, o prefixo age dessa forma. E o i pode ser usado como um prefixo que, adicionado a outras palavrinhas, nós vamos ter uma alteração de sentido nessas palavras. No caso do i, em hebraico, o i ele vai ser um prefixo que me sinaliza uma ideia contrária, uma ideia negativa, uma ideia aversa àquilo que seria o sentido original da palavra. Então, quando eu pego o prefixo i e encaixo junto com outra palavra, aquela palavra que queria dizer algo positivo, algo ali, quando eu boto o i, geralmente ele vai querer mudar o sentido para o contrário daquela palavra que está tentando me dizer. Para você entender melhor, vamos lá no português, rapidinho aqui, só para você explicar. Geralmente no português, a gente tem alguns prefixos que você pode usar também para criar essa mesma ideia. Você tem uma palavra, você coloca aquele prefixo e aquele prefixo cria uma ideia de contrário, uma ideia de oposto naquilo que for, de início aquela palavra quer dizer. Por exemplo, na palavra moral, né? Geralmente moral significa uma ideia construída, o que é moral. Aí você pode ter também a palavra amoral. Amoral é quando você não tem moral, né? Então, vê que o significado ele é mudado por uma simples letrinha.
O A nesse início funcionou como esse prefixo, ou seja, uma sílaba, uma letrinha aí no caso, que foi adicionada no início da palavra que mudou o sentido para uma ideia contrária. Então, a mesma coisa vai acontecer com o I no hebraico. A gente vai pegar ele, vai adicionar ele junto com outras palavras e ele vai mudar esse sentido para algo que seja contrário, uma ideia oposta ao significado inicial da palavra. Então, vamos ver alguns exemplos de como a gente vai escrever essas palavras e alguns exemplos disso que eu tô falando para você. A primeira palavra que a gente pode ver muito por aí e que ela tá em vários contextos, que é muito usada, é essa palavra aqui, ó, ifshar. Ifshar. Veja que o I tá no início e não, ali não casa. Ao contrário do português que a gente escreve junto, a gente soma o prefixo, a palavra em si e escreve tudo junto. Aqui no hebraico o I, ele vai ficar separadinho, tá? Então, mas aqui a gente tá aqui montando uma palavra, tá? O I junto com essa outra palavra, e aqui a gente vai mudar o sentido dessa palavra, que a palavra original é a palavra ifshar. Ifshar, ela é uma palavra que tem o sentido de possível em hebraico. Então, você está falando de algo que é possível, que pode. Agora, com o I na frente, a gente vai sim criar essa ideia de oposto. Então, ifshar vai se tornar impossível ou não pode. Impossível. Ifshar. Então, veja que, como eu disse, como eu expliquei no início, o I funciona como um prefixo que muda, que dá uma ideia contrária, de contraposição no significado original da palavra. Ifshar significa possível, com o I na frente se torna o significado impossível, ou seja, contrário, totalmente ali contrário ao significado original, inicial, se a palavra ifshar tivesse só. Outro exemplo que a gente pode encontrar, emun. A segunda palavra que a gente pode encontrar é emun, com N, né, nun no final. Emun geralmente é uma palavra que significa confiança, pode significar fé também, em contextos, fala de confiança. Mas com o I na frente, o significado também vai ser contrário. Então, emun vai se tornar desconfiança. Então, aqui a gente está criando o que seria o antônimo, né? O contrário, aquilo que se contrai de confiança. Desconfiança. Mais um exemplo. Avaná. Essa palavra avaná, ela significa entendimento, compreensão, nesse sentido. Agora, com o I, você já sabe, né? Vai significar o contrário. Então, avaná significa incompreensão. O contrário de compreensão vai ser a incompreensão. A gente tem aqui também esse terceiro exemplo. Seder. Seder pode significar várias coisas, mas entre os significados dessa palavra, só a palavra seder, vai ser ordem, né? Então, se eu coloco o prefixo i antes, então seder vai significar desordem. É uma forma de dizer bagunça, uma forma assim de dizer bagunça mais formal. Então, seder vai significar desordem. Outro exemplo, tzedek. Tzedek significa justiça. Só a palavra tzedek significa justiça. Com o prefixo i na frente, então, tzedek vai significar injustiça. Outro exemplo, haskamah. Nessa palavra aqui, haskamah significa acordo. Um acordo ali, né? Um entendimento, um acordo. Com o i na frente, então vai significar desacordo. Então, haskamah significa desacordo. Então, só para ficar claro o que eu disse que expliquei até agora falando do prefixo i, a gente vai ver um único exemplo de frase para você ver como é que fica, como é que a gente pode montar uma frase com essas palavras, com o prefixo já adicionado na palavra, dando essa ideia, um contexto, uma ideia contrária. Vamos ver? Então, na seguinte frase, as ifshar ladat ma sheikre. As ifshar ladat ma sheikre. O que eu estou dizendo nessa frase? Então, é impossível
veja, né? Ifshar. Então, eu tô aqui com a ideia de contrário, de ser possível, então algo impossível. Então, as ifshar ladat, saber, ma, o que, sheikre, ou seja, o que vai acontecer, ou o que acontecerá, né? Então, é impossível saber o que acontecerá ou o que vai acontecer. A gente pode falar dessas duas formas. Então, você vê nessa frase, como a gente viu, com as palavrinhas, o i casadinho com a palavra, ele é adicionado no início da palavra e ali eu formo uma nova palavra, porque os dois, se eu quero dar o sentido de impossível, eu não posso escrever fechar. Então, eu tenho que escrever o i junto. Então, é assim que eu vou escrever e é assim que eu posso encaixá-lo dentro de uma frase. Então, como você viu nesses exemplos das palavras que a gente viu no nosso vídeo de hoje, na nossa aula, você já entendeu qual é o sentido que eu posso usar o i, né? A gente diz que ele já viu que ele pode ser representação de vogal, que ele pode ser a palavra ilha em hebraico, mas também pode ser um prefixo de contraposição, ou seja, um prefixo que vai me trazer uma ideia contrária, uma ideia né? Inversa àquele sentido. Então, ele vai ser acrescentado a palavras para mudar para o contrário do que aquelas palavras querem dizer. Aqui a gente viu alguns exemplos. Existem outros exemplos, né? Não tem como a gente trazer todos num único vídeo, né? Porque são muitos. Mas com esses exemplos que tenha ficado claro para você, que você venha conhecer. Assim como existe o i, existem também outros prefixos em hebraico. Assim como no português tem vários, em hebraico existem também outros prefixos. Mas no vídeo de hoje você conheceu o i. Então, agora você já pode aí ensinar e falar para quem está estudando hebraico junto com você que i não é só a representação de vogal i ou é só a palavra ilha, não. Ela também é prefixo, que juntinho com palavras, ela pode criar novas palavras com um sentido contrário. Então, esse foi o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vai ajudar você bastante nos seus estudos em hebraico e a gente se vê na próxima mini aula de hebraico. Shalom!